Flamengo sendo perseguido. Gabigol, culpado ou inocente? Descobriram de quem é a culpa de tudo que aconteceu no Flamengo e eu vou falar para você a partir de agora. Antes, claro, quero só pedir você para deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito, compartilhar esse vídeo e, claro, comente. Eu gosto muito de ler o comentário de vocês e eu aprendo demais com eles. Faça isso porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora bater, bora Flamengar, bora falar de Flamengo. Cara, vamos falar desse assunto que não tem como ser outro a não ser Gabigol. Vamos começar com a pergunta: Gabigol é culpado ou Gabigol é inocente? Gente, recapitulando, Gabigol, Gabriel Barbosa, ele foi enquadrado no artigo 122, que é fraude ou tentativa de fraude. Muitas pessoas estão dizendo, porque não tomou multa, porque isso. Gente, não, é artigo. Cada artigo tem a sua pena. A pena do artigo 122 é 2 a 4 anos. Então não tinha como o Gabigol ser multado, porque não existe multa nesse artigo, só para entender. Só para entender, para não ficar, porque a pessoa, por que não mandou multa? Sério, eu recebi mais de 20 mensagens. Por que não foi multado? Por que não foi multado? Porque o artigo não permite multa. Esse artigo permite de 2 a 4 anos. E era isso que os advogados do Flamengo tentaram fazer, desqualificar o artigo. Para quê? Para que o Gabigol não fosse enquadrado no artigo 122, que fosse enquadrado em outro artigo. Só que não teve jeito, ele foi enquadrado e tomou a pena mínima. Com isso, o Flamengo vai recorrer ao CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. Gente, assim, eu falei, o que acontece é o seguinte: o Gabigol, o Flamengo, juntamente com os juristas, com os advogados, teve, como pode dizer, o Flamengo teve opções. O Gabigol poderia ter sido julgado pelo TJD, tá? O Gabigol poderia ter sido julgado pelo TJD. Se ele fosse punido pelo TJD, ele poderia recorrer ao que ele foi julgado ontem, ao STJD-AD. Só que depois, se o STJD-AD não liberasse o Gabigol, ele podia recorrer ao CAS. Só que nisso, o Flamengo iria perder muito tempo. Corre daqui, corre dali, corre de lá. Até porque o STJD-AD quase nunca, em hipótese alguma, ele tira o que o TJD já bateu o martelo. Então, com isso, o Flamengo já optou em ser julgado pelo STJD, que aí agora, se caso desse ruim que nem deu, o Flamengo já recorre direto ao CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. Gente, ela é internacional, ela é a entidade máxima do esporte, mas não quer dizer que ela manda também no STJD. O que eles fizeram, tá feito. Então, a ideia do Flamengo agora é o quê? Desqualificar, dizendo que foi 5 a 4, foi apertado, ele não teve histórico, não teve isso, não teve aquilo, e conseguir, no mínimo, de cara, um efeito suspensivo. Com esse efeito suspensivo, o Gabigol pode sim treinar até que seja julgado. E esse julgamento, gente, o Flamengo vai demorar praticamente quase um mês para fazer a defesa, depois enviar ao CAS e daí mais quase 2 meses a ser julgado. Ou seja, no mínimo aí uns 70 dias o Gabigol vai ficar de molho esperando todos os trâmites. No mínimo. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Então, tá essa situação. Todos estão pensando que tá havendo uma perseguição sobre o Flamengo. Estão perseguindo o Flamengo. Por quê? Porque advogados, essa é a informação que eu tenho, tá? Já estão buscando saber quais são os clubes, os times que as 5 pessoas que votaram contra torcem. Isso pode acontecer, gente.
Pode acontecer dessas pessoas serem torcedores fanáticos de outros clubes e querer prejudicar o Flamengo. Ou serem torcedores fanáticos de outros clubes e não gostar do Gabigol devido à sua marra e etc, etc, etc e tal. Gente, eles foram muito rigorosos com a pena. E tem várias pessoas falando assim, mas o fulano de tal, o Jobson tomou 2 anos e cheirou cocaína. O Guerreiro tomou menos de 2 anos e bebeu chá de coca. Gente, cada artigo tem a sua pena. Se o Jobson cheirou, ia estar lá, uso de cocaína, tanto por cento achado no sangue, X a pena. Um exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos aqui, ó. O Aleph Manga não foi doping, mas, cara, ele tomou 1 ano porque o cara fez o quê? O cara fez manipulação de resultados. Agora vamos aqui. O Guerreiro, que tomou chá de coca, ele tomou apenas 14 meses, ou seja, 1 ano e 2 meses. O Fred, o Rodrigo Moledo e o Manuel do Fluminense, o Fred e o Rodrigo Moledo tomaram 1 ano, doping. O Manuel tomou 8 meses, doping. A questão do Gabigol, gente, que é o seguinte, existe dopings, existe substâncias fracas e existe substâncias fortes. Como nesses casos aqui, tem muita gente falando, mas o Fred tomou 1 ano. Sim, mas eles descobriram a substância. No caso do Manuel, eles descobriram a substância. No caso do Rodrigo Moledo, eles descobriram a substância. Sabe, ó, a substância é essa. No caso do Gabigol, fica a dúvida. Por quê? Por isso que ele foi enquadrado em fraude ou tentativa de fraude. Então eles não sabem se o que o Gabigol tomou é pouco ou é muito. Se é fraco ou se é forte. Se é uma droga pesada ou não pesada. Gente, tudo indica que o Gabigol não usou nada. Até porque ele fez o exame de sangue também. E o exame de sangue deu negativo. Só que agora descobriram o culpado desse assunto. Foi o médico do Flamengo, Márcio Tanuri. E tem uma explicação. O Caio Ribeiro, comentarista da Rede Globo, ele trouxe a informação em primeira mão, tá? É o seguinte, o Gabigol, nesse dia, ele chegou mais cedo no Ninho do Urubu, tá? Como ele chegou mais cedo, ele foi direto pra academia. E os atletas, quando vai pra academia, eles tomam lá, sabe aqueles venenos que os caras tomam na academia aí, aquele negócio que bate lá? Então, os jogadores, os atletas tomam aquilo ali. Quando chegou a galera de fazer o antidoping, os agentes, os fiscais do antidoping, o próprio Tanuri falou com eles, o Gabriel Barbosa não tá lá como jogadores treinando, ele ainda tá na academia. E ele tomou aquelas vitaminas, aquelas coisas que eles tomam, então ele só pode fazer depois das 2 horas. Foi dito isso para eles. Falaram isso para eles. Por quê? Porque no organismo do Gabigol tava lá aqueles venenos que eles tomam para malhar. Mas queria sair normal. Por quê, gente? Existem substâncias que você toma ela, com 2 horas ela soma no seu corpo. Existem substâncias que você toma ela, que é ilegal, que quando você dorme ela... Existem substâncias ilegais que você toma ela depois que você almoça, ela some. Existem substâncias que você toma ela depois que você malha pesado, tira aí tantas calorias do seu corpo, ela evapora junto com o suor. Então, é de praxe, isso acontece. O problema maior não foi nem tanto isso, porque eles até entendem. Foi a marra do Gabigol. O Gabigol foi completamente infantil, juvenil, foi completamente arrogante. E detalhe, gente, o Gabigol já tinha tentado fazer isso no jogo Flamengo e Fortaleza. Lembra do jogo Flamengo e Fortaleza? Que ele brigou com o Marcos Braz? Ele saiu lesionado, ele quis ir embora do Maracanã, você vai lembrar, ele quis ir embora do Maracanã. Daí o Marcos Braz entrou no vestiário, disse que ele não ia embora. Ele começou a brigar com o Marcos Braz, discutiram ali, quase brigaram, quase saíram nas vidas de fato. Por quê? Porque se terminasse o jogo, o Gabigol caísse no sorteio e ele não tivesse no campo para realizar os exames, ele também poderia ter sido enquadrado nesse mesmo artigo 122, fraude ou tentativa de fraude. Gente, tudo indica que o Gabigol não tomou nada. Só que o fato dele ter dificultado, dele ter enrolado, dele ter feito isso tudo, mostrou que pode ter tido uma tentativa de fraude.
Repito, até porque existem substâncias que elas evaporam do seu corpo com 2, 3 horas depois. Existem substâncias que depois que você almoça, elas somem. Existem substâncias que depois que você queima X calorias, elas evaporam. Existem substâncias ilegais que depois que você dorme, elas somem. Então, gerou dúvida neles. Então, gerou a tentativa de fraude. É nisso que ele foi enquadrado. Então, gente, eu gosto do Gabigol, tá? Acho que, tenho certeza, ele tá na história do Flamengo. Então, assim, gente, ó, muita calma nessa hora. Outras duas perguntas frequentes que eu estou recebendo. E a camisa 10? Como vai fazer? Gente, é o seguinte. Caso aconteça realmente o pior, a camisa 10 vai ficar livre. No campeonato brasileiro, no campeonato carioca, agora as duas finais, não pode usar ela, até porque o Gabigol já está inscrito com o número 10. Mas na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, ela estando vaga, alguém pode sim usá-la. O Flamengo pode sim escrever outro atleta com a camisa de número 10. Entendeu? Show de bola? Outra pergunta frequente que me perguntam, desde ontem, não me param de perguntar é: e aí? O Flamengo vai rescindir o contrato com o Gabriel Barbosa? O Flamengo vai rescindir o contrato com o Gabigol? Gente, a Lei Pelé estabelece que, sim, o clube pode rescindir o contrato do atleta em caso de doping. Só que não é uma regra. Não é uma regra. Isso o próprio clube e o próprio atleta podem chegar em um acordo. Podem chegar em um denominador comum. E é isso que o Flamengo fará. O Flamengo vai fazer várias reuniões com o Gabigol, várias reuniões com o empresário do Gabigol, e aí o martelo será batido sobre o assunto. Se o Flamengo vai parar o contrato do Gabigol, encerrar o contrato do Gabigol, ou até mesmo renovar o contrato do Gabigol. Isso mesmo. Porque da pior das hipóteses, o Gabigol vai tomar mais um ano, gente, porque é 2 anos, mas começa a contar de abril de 2023, foi quando eles foram lá fazer o exame. Ou seja, nós já estamos chegando em abril. Abril do ano que vem, o Gabigol já pode voltar. Com 1/4, ele já pode começar a treinar, porque essa punição ele não pode ir no local de trabalho. Ou seja, o Gabigol não pode ir no CT Jorge Alau, ele não pode ir na Gávea. Ele não pode. Mas então, digamos assim, que dezembro para janeiro ele já pode voltar a treinar lá no Flamengo. Ele pode treinar no CFZ, que nem o Zico convidou, outro lugar, mas lá só mesmo em janeiro. Então, na pior das hipóteses, o Flamengo agora também pode renovar com o Gabigol. Aproveitando o que? A baixa, o Gabigol tá em baixa, tá queimado, tanto para publicidade, já estava na reserva. Então, esses 2.200.000 que ele queria, o Flamengo pode falar para o Gabigol o seguinte: vamos fazer um contrato aqui de 3 anos. Esse um ano que passou agora, daqui mais 3 anos, vamos abaixar o seu salário para 1 milhão. Quando você voltar, se você atingir essas metas assim, a gente volta ele para 1,5 milhão. E aí, beleza? Então é o momento certo para o Flamengo renovar também com o Gabigol, caso queira. Então isso vai ser estudado, isso vai ser calculado. Se o Flamengo vai parar o contrato, vai parar de pagar. Se o Flamengo vai parar e vai continuar pagando. Se o Flamengo vai renovar com o Gabigol. Isso será decidido, gente. As coisas estão muito embrionárias. As coisas acabaram de acontecer. Então, notícias estão aparecendo, notícias estão chegando, notícias estão vindo, a gente está estudando, a gente está checando, a gente está correndo atrás. Então, por isso é importante você ser inscrito no canal. Se você não é inscrito, está me assistindo agora, se inscreve no canal, tá? Deixa um like e comente. Gente, eu estou aprendendo muito com o comentário de vocês. Essas duas perguntas mesmo aqui eu trouxe de comentários. Sobre a camisa 10 e sobre renovar ou não o Gabigol. Eu trouxe comentários, as pessoas comentaram no vídeo de ontem quando eu falei disso. Então comente bastante, porque eu tô trazendo até os comentários de vocês nas pautas dos vídeos, beleza? Então um beijo, fica com Deus, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo e não se esqueça do principal. Mengão é show, mas Deus é mais, tamo junto, nação.